Valendo? Gravando. Pessoal, é o seguinte, para quem ainda não me conhece, meu nome é Pablo Magela, tem várias pessoas conhecidas aqui, quero agradecer a participação de todos vocês. Eu mandei um áudio para vocês hoje, eu falei que eu tenho um carinho muito grande por professores e falei que eu ia explicar para vocês o porquê disso, né? Eu já desenvolvo um trabalho em escolas já há algum tempo, então já fiz trabalhos em algumas escolas aqui de Franca. Atualmente eu presto consultoria lá no Colégio Mundo do Saber, então tem vários professores aqui também do Mundo do Saber, gratidão a vocês. Faz 3 anos e meio que eu estou com eles lá, mas também já atuei em outras escolas, em Franca, fora de Franca também. Eu trabalho com desenvolvimento humano, né? Então assim, não tem um foco somente em escolas, mas acho que as coisas vão acontecendo, a gente vai atraindo aquilo que tem valor para nós, né? Então acho que por esse motivo que eu tenho trabalhado tanto aí com professores, com escolas. Eu tenho uma síndrome que chama síndrome de Tourette, eu não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já ouviram falar dessa síndrome, e eu fui muito ajudado por meus professores na minha infância, né? Eu não sabia o que eu tinha, eu fui diagnosticado, eu tinha 22 anos de idade, mas eu tenho desde os 4, 5 anos de idade. Então, toda a minha fase escolar, eu tive a síndrome e sempre sofri muito na escola, né? Para quem não conhece, a Tourette é uma síndrome caracterizada por tique motor e vocal, tique nervoso, né? Então tem uns tremelique, né? São movimentos involuntários que nós fazemos, né? Através de contração muscular. E isso é o tique motor. E o tique vocal são diversos, né? No meu caso, parece uma tossida e um gemido, e em alguns casos as pessoas até falam palavrão. Eu não sei se vocês assistiram um filme Toque Toque, que tem na Netflix, e tem uma pessoa lá que tem síndrome de Tourette e ele fala palavrão toda hora, né? No meu tique vocal eu nunca falei palavrão, graças a Deus, porque é bem constrangedor. E nem não está nem conectado à índole da pessoa, enfim, é totalmente involuntário. Então eu sempre fui muito ajudado na escola. E se não fosse por meus professores, principalmente lá no comecinho, né, ali do 1º ao 4º ano, se eu não tivesse ajuda, o auxílio dos meus professores, eu acho que tudo teria sido muito mais difícil. Então, por conta disso, eu sempre tive um amor muito grande pelos professores, né? Eu me lembro da minha professora do 1º e 3º ano, lá do ensino fundamental, a Dona Odila. Não sei se alguém aqui conheceu a Dona Odila, eu nem sei se a Dona Odila está viva mais. Ela era muito brava, mas pensa uma professora brava. E naquela época era totalmente diferente de hoje, né? Ela chegava a bater em alguns alunos, né? Mas ela não deixava ninguém falar mal de mim, sabe? Então assim, sempre foi eu sempre tive uma gratidão muito grande, né? Pela proteção, pela ajuda que os professores tinham comigo. Eu gostava de sentar pertinho do professor, porque se alguém falasse alguma coisa, o professor já, ninguém fala do Pablo, né? Então, acho que eu fui desenvolvendo um carinho muito grande e hoje para mim é uma alegria muito grande poder retribuir dessa forma, né? Contribuindo para a capacitação dos professores, para o desenvolvimento. Então, eu fico muito feliz com isso, tá? Então, gratidão a todos vocês que estão aqui. E é sempre uma felicidade muito grande falar para professores, principalmente esse tema, né, comunicação não violenta. Eu sou apaixonado pela comunicação não violenta. Para mim, a comunicação não violenta é muito mais que um estilo de comunicação ou que uma ferramenta de comunicação, é um estilo de vida, né? Tô vendo que a Liane está aqui e nós fizemos curso de comunicação não violenta juntos, né, Liane? Muito bacana. Bom te ver aqui, tá? E assim, eu quero compartilhar com vocês, é lógico que 1h30 é um período muito curto para um tema tão profundo, tão abrangente. Então eu quero tornar isso o mais prático possível nesse tempo que nós temos aqui, tá? É pouco tempo, porém, com certeza vai ser um tempo de grande crescimento para nós e de grande profundidade. A comunicação não violenta é algo muito profundo, tá? Então, para contextualizar, a comunicação não violenta é uma ferramenta que foi desenvolvida por Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo americano e ele vivia num bairro muito violento. Lá nos Estados Unidos, as guerras raciais
guerras entre gangues nos bairros, era muito forte. Então ele cresceu em um desses bairros que tinham muita violência e ele cresceu aprendendo a ser uma pessoa violenta. E quando nós falamos de comunicação violenta, quando nós falamos dessa violência na nossa comunicação, não quer dizer somente agressividade. Sabe aquela comunicação agressiva, que levanta a voz, que tem ofensas com palavras que são realmente ofensivas, não é só isso, né? Mas toda comunicação carregada de julgamentos e que não permite a conexão entre as pessoas, ela está fora do contexto da comunicação não violenta. E essa comunicação carregada de julgamentos é o que nós mais fazemos, sem perceber. Né? Sem perceber, a nossa comunicação é cheia de julgamentos. E vocês vão entender isso aqui hoje, tá? Em todas as oficinas que eu faço de comunicação não violenta, é muito comum as pessoas dizerem depois: poxa vida, eu tinha uma comunicação agressiva e não sabia que era assim. Né? Eu tinha uma comunicação não eficaz, uma comunicação não assertiva e não sabia que era assim. Então, eu vou trazer para vocês o passo a passo de um diálogo conduzido ou um diálogo apoiado na comunicação não violenta, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui então com vocês, que eu fiz uma apresentação aqui. Vou compartilhar a tela inteira que eu vou trocando. Aqui, compartilhar. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí? Pronto. Bom, tá compartilhando, ok. Por favor, só coloca no comentário aqui se tá ok, se vocês estão vendo a tela, tá bom? Só para eu... Não estão vendo? Ok? Algumas pessoas estão, outras não. A maioria colocou ok agora. Bom, deve estar aparecendo para todos então. Ok, então vamos lá. Eu gosto sempre de começar com essa frase aqui. Acho muito rica de significado e muito forte, né? A maioria das pessoas imagina que o importante no diálogo é a palavra. Engano. O importante é a pausa. É na pausa que duas pessoas se entendem e entram em comunhão. É uma frase do Nelson Rodrigues. Por que eu vejo que é forte? A Liane, se ela tiver, talvez ela vai se lembrar dessa frase que foi colocado no curso que nós fizemos, né? Então, desde então, eu trago isso muito comigo, né? É na pausa que as pessoas se entendem e nós queremos, às vezes, falar muito e não dá tempo para assimilar as informações, né? Às vezes não dá tempo da gente absorver tudo aquilo que vem da outra pessoa até nós e entrar em comunhão com o outro. Então, a comunicação não violenta, ela pede isso de nós, que nós entremos em comunhão com o outro que está ali nos ouvindo, né? O que você vai falar no próximo momento pode mudar seu mundo. E a comunicação não violenta, então, ela é um caminho para desenvolver ambientes de trabalho, ambientes de convivência, afetivos e efetivos ao mesmo tempo, não é? Se eu me permito me abrir para o outro, eu vou criar um clima de cooperação e de valorização. E a comunicação não violenta, ela me permite essa abertura. O principal objetivo da comunicação não violenta é a conexão. Na maioria das vezes que nós vamos nos comunicar com outra pessoa, nós temos um objetivo definido de levar a pessoa a uma ação. A ação proposta pela comunicação não violenta é só uma: conexão. E tudo mais acontece de maneira automática, né? Depois que existe ali então esta conexão, tá? Deixa eu pausar aqui a apresentação, que eu quero que vocês olhem para mim aqui agora. Ok, estão me vendo? Beleza. Pessoal, seguinte, alguém fez algum comentário aqui? Tá. Pessoal, seguinte, a gente
essa questão de ter como principal objetivo somente gerar conexão com as pessoas, às vezes é estranho para nós, porque nós queremos sempre que as pessoas façam aquilo que nós estamos dizendo para elas fazerem, né? Então aí é que está a violência da comunicação, querer induzir o outro a fazer aquilo que eu quero. Agora, se eu permito gerar conexão entre eu e o meu interlocutor, as coisas vão acontecendo naturalmente e vai acontecer aquilo que é melhor, vai acontecer aquilo que é melhor para todos. Então, essa tem que ser a nossa grande meta dentro da comunicação. Fazer com que tudo seja melhor para todos, né? Eu mandei um áudio lá no grupo e eu quero repetir isso, né? Uma cliente, ela estava atendendo um cliente seu que estava com várias mensalidades atrasadas. Essa cliente é uma escola, né? É dona de uma escola, e o pai desesperado, porque a gente está vivendo um tempo muito difícil, né? Muitas pessoas estão sem renda ou reduziram drasticamente a renda, principalmente a questão de empresários que, além de ter sua renda reduzida, tem que manter pagar as despesas da empresa, salário de funcionário, enfim, né? E tudo isso gera um grande estresse nas pessoas. E ele foi conversar pedindo a isenção das mensalidades. E ela não podia dar a isenção das mensalidades, né? Eu tenho acompanhado e assim, o desafio para os donos de escola está muito grande, porque estão perdendo alunos, né? Além de perder alunos, vários estão inadimplentes. Então, a receita que eles têm nesse momento não é suficiente para pagar as despesas que eles estão tendo. Então, assim, não é possível que isente totalmente as mensalidades. A maioria das escolas estão dando descontos, mas dentro daquilo que é possível, né? Então o pai meio que entrou numa discussão com ela e ela só absorveu, né? E aí, como que ela fez? Ela começou a abrir os custos para ele. Olha, eu pago tanto de aluguel, água, luz, essa aqui é a minha folha de pagamento. Eu pedi uma isenção do meu aluguel. Só que o dono do prédio não pôde isentar, né? Mas ele me deu desconto e eu sou grata por esse desconto. Eu pedi isenção de outras despesas que eu tenho aqui, mas os meus fornecedores não puderam me isentar, mas me deram um desconto e eu sou grato por esse desconto. E tudo que eu recebi de desconto, mais energia elétrica que eu estou economizando, água que eu estou economizando, né, alimentação, eu estou repassando na mensalidade para todos vocês. E ainda assim não é suficiente, porque daria certo se todos estivessem em dia adimplentes, mas como muitos estão inadimplentes, está insuficiente. Então, por esse motivo, eu não posso te dar a isenção, mas eu posso te dar o desconto que eu estou dando para todos. No final da conversa, ele pediu desculpa para ela e falou: poxa, eu estou muito nervoso. Chegou até a comentar o seguinte: esses dias eu discuti com a minha esposa por conta do café, do jeito que ela estava fazendo café. É porque eu estou muito nervoso, enfim. No final, ela atuou como uma psicóloga dele ali, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Agora imagina o seguinte, imagina se ela tivesse entrado na energia dele. Porque com certeza ela deve ter ficado muito nervosa também, assim como ele estava. Quando nós estamos conversando com uma pessoa que está nervosa e essa pessoa começa a nos ofender de alguma forma, nós entramos na energia, não é? E a comunicação não violenta nos ensina alguns passos que nós temos que seguir para não entrar nesta energia do outro, tá? Se houvesse uma discussão ali naquele momento, com certeza não seria a discussão de Beltrano e Ciclano, seria a discussão da ira de um com a indignação do outro, entende? Os sentimentos conversam, os sentimentos discutem. E a comunicação não violenta, ela nos ensina isso, que nós temos que identificar o que nós estamos sentindo. E o que nós estamos sentindo está conectado a uma necessidade nossa, atendida ou não atendida. É isso que acontece. Se eu tenho esse conhecimento, eu consigo assumir a responsabilidade sobre o que eu estou sentindo e transformar isso
numa comunicação que gera conexão, sem julgamentos. Porque quando eu sou movido pelos meus sentimentos, eu começo a ter um monte de julgamentos, né? Quando eu fiz o curso de comunicação não violenta, porque assim, eu fiz o curso e eu comecei a praticar imediatamente, né? Se hoje eu dou oficina de comunicação não violenta, eu dou curso de comunicação não violenta, é porque eu coloquei isso em prática e eu tenho esse comprometimento comigo, né? Eu não me permito ensinar algo que não se tornou aprendizado para mim. O que é aprendizado? Não é conhecimento acumulado, né? Quando eu adquiro conhecimento e não coloco em prática, aquele conhecimento ele é apenas uma obesidade mental. Aprendizado é quando eu adquiro conhecimento e eu transformo ele em ação, eu coloco ele em prática, né? Quem sou eu para ensinar isso para vocês, né? Mas só para contextualizar essa questão. Então, porque eu coloquei em prática, hoje eu posso ensinar, né? E aí, na semana que eu fiz o curso, que foi um final de semana, eu lembro, parece que foi de quinta à noite a domingo, acho que foi mais ou menos isso. E na semana seguinte, eu cheguei em casa e na seguinte situação, eu sou muito estressado, eu tenho um grau de ansiedade super elevado por conta da Tourette, né? E aí, porque a minha ansiedade é alta e também eu sou muito agitado, também por conta da Tourette, eu tenho uma tendência muito grande a agir por impulso, né? Então eu tenho domado isso em mim, e a comunicação não violenta foi uma das ferramentas que mais me ajudaram a praticar a presença, para não agir por impulso. Cheguei em casa, meu filho na sala assistindo TV e as coisas todas esparramadas. O pessoal do Mundo Saber que está aqui já me ouviu contar essa história. As coisas todas esparramadas, né? Uma camiseta de um lado, tênis para o outro. Ele tem mania de tomar água. Ele toma água muito, né? Ainda bem. Mas ele ia lá, pegava um copo, tomava água e deixava o copo lá na sala. Ia lá depois, pegava outro copo e tinha 3, 4, 5 copos lá na sala, né? O Sérgio está pedindo para eu explicar de novo sobre a Tourette. Já explico para vocês aqui, tá? Novamente. E aí, quando eu cheguei na sala, essa bagunça toda, né? Eu fiquei muito nervoso. E geralmente, qual era, né? Eu tenho melhorado muito nesse sentido. Qual era o meu comportamento? Chegar e começar a colocar pressão, né? Vamos lá, levanta e vai organizando. Que bagunça! Você é muito bagunçado, você é muito baderneiro, tá tudo fora do lugar. Vamos lá. Não é assim que a gente faz? E vai colocando pressão para guardar. No susto, a criança levanta e vai guardando. Porque senão, se ele não fizer isso, ele sabe que vai sobrar algo ruim para ele. Não é isso que acontece? Mas isso não gera aprendizado e nem gera conexão entre eu e ele. Neste dia, como eu tinha acabado de fazer o curso, e eu tenho esse compromisso, né, de colocar em prática aquilo que eu aprendi, eu cheguei em casa, a hora que eu vi tudo aquilo eu respirei, dei um passo para trás, falei, olha, percebe que tem algumas coisas fora do lugar? Tem uma camiseta jogada aqui no braço do sofá, tem o seu tênis, tem um pé no canto da sala, o outro está ali no outro canto da sala, tem papel de bala aqui em cima do sofá e tem copos aqui em cima da rack. Onde é que se guarda a camiseta? Ah, papai, se tiver suja eu coloco no cesto de roupa suja, se tiver limpa eu coloco lá no armário. Exatamente. E o tênis? Ah, o tênis eu vou colocar lá na sapateira. Isso. E os copos? Ah, o copo é lá na pia, de preferência lavado, né? Mas tudo bem, só de colocar na pia já ajuda muito, né? E o papel de bala? É no lixo. Exatamente. Quando eu chego em casa e vejo que essas coisas estão fora do lugar, eu fico muito nervoso, porque eu tenho uma necessidade de chegar em casa e as coisas estarem organizadas para eu descansar. Eu chego cansado, mamãe também chega cansada e nós gostamos de chegar em casa e estar inteiros aqui para estar com vocês. O que você pode fazer para melhorar isso? Nossa, papai, eu vou guardar as coisas. Levantou, pegou cada coisa, deixou no seu devido lugar, voltou e o melhor de tudo, sem estresse, sem pressão. Isso vai gerando um aprendizado. Quer dizer que a partir daí ele nunca mais deixou as coisas fora do lugar? Não, é uma criança e a criança vai aprender por repetição, não é? Mas o simples fato de ter evitado aquele grande estresse já foi ótimo
para todo mundo, todos nós ganhamos. Todos nós ganhamos. Né? Tem alguns comentários aqui, deixa eu ir lendo que eu vou interagindo com vocês. Deixa eu abrir aqui. O computador está um pouquinho lento, tá abrindo, tá? Aqui. Nossa, minha filha está gostando de ouvir isso. Que filho que não quer que o pai e a mãe tenham essa conexão, né? Que mais? Faço isso e me arrependo. E isso é muito comum, né? A gente se arrepende do que a gente não se arrepende do que a gente fala. A gente se arrepende de como a gente fala. Não é assim? Não é o que eu falo. Do jeito certo, tudo pode ser dito. Do jeito errado, nada pode ser dito. Nada pode ser dito, né? A pessoa fala pouco, mas mesmo não falando, as atitudes machucam, exatamente, né? Por quê? Porque tem julgamento. Eu vou falar da questão da Tourette aqui de novo, que o Sérgio pediu. A síndrome de Tourette é uma síndrome caracterizada por tiques motores e vocais, né? Tiques motores são movimentos involuntários que nós fazemos, e os tiques vocais são vocalizações também involuntárias. E junto com a síndrome de Tourette tem outros transtornos, né? Então, quem tem Tourette tem também TDAH. Eu tenho TDAH. Quem tem Tourette tem toque. Quem tem Tourette tem transtorno de ansiedade, alteração de humor. Então, faz parte, tá? É uma síndrome neurológica, neuropsicológica, na verdade, né? Então, isso é a síndrome de Tourette, tá? Por isso que eu falei que eu sou muito agitado, é por conta do déficit de atenção, da hiperatividade, né? E também da ansiedade alta, tá bom? Mas graças a Deus eu estou super controlado, faz 10 anos que eu não tomo mais medicamento, então eu tenho feito práticas para conseguir manter esse equilíbrio emocional que me ajuda muito no controle aí da Tourette, tá? Bom, então esse diálogo que eu tive com meu filho naquele momento, ele foi um diálogo inteiro pautado no passo a passo ali da comunicação não violenta. E é isso que eu vou falar com vocês. Vou voltar a compartilhar a tela aqui, então. Apresentação. Deixa eu só abrir aqui. Retomar a apresentação. Ok. Abrindo então, voltando aqui para a tela. Então, alguns princípios da comunicação não violenta. Achamos que o nosso comportamento é uma reação ao comportamento do outro, mas não é. O nosso comportamento é uma reação aos nossos sentimentos que estão ligados a uma necessidade. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui então do ciclo vicioso da comunicação. É assim, ó, o comportamento de A estimula pensamentos e sentimentos em B. E esses pensamentos e sentimentos de B estimulam nele um comportamento. O comportamento de B estimula pensamentos e sentimentos em A, que estimula em A o seu comportamento. Exemplo mais prático aqui. Ó, o comportamento de uma executiva. Ela não fala com o funcionário e não cumprimenta ele. Isso vai gerar um pensamento no funcionário. Qual que é? Ela me ignora, ela não me considera. E esse pensamento vai determinar o comportamento. Oi? Oi, pode falar. Então vou fazer o seguinte, eu vou tirar o compartilhamento, vocês ficam vendo eu aqui então, que eu acho que não vai ter necessidade então da tela, ok? Vou explicar isso então, para vocês entenderem, tá? Aí me vendo aqui eu consigo explicar melhor. Vamos lá então. Ó, é porque eu creio que quem está no celular fica prejudicado. Quem está no computador consegue ver a tela normalmente, mas pelo smartphone tem algumas configurações ali para ficar. Mas não tem problema, não precisa da apresentação não. Eu vou explicando aqui para vocês, né? Então é o seguinte, ó, quando a executiva ela não fala e ela não cumprimenta o funcionário, vai gerar nele um pensamento. Qual é o pensamento que gera nele? Ela me ignora, ela não me considera. Esse pensamento gera um sentimento. Qual pode ser esse sentimento? Um sentimento de frustração. Oi. Não, mas
Tá, mas assim, ó, eu vou manter por aqui porque tem bastante gente no celular. E aí depois eu coloco lá no grupo a apresentação, ok? Eu coloco para vocês depois lá no grupo, eu vou mandar um PDF dos slides para vocês, tá bom? Porque dá para retomar, tá? Bom, então é o seguinte, quando o funcionário ele percebe que a executiva, que a chefe dele não cumprimenta, não dá bola para ele, ele vai se sentir frustrado, ele vai se sentir triste, ele vai se sentir deixado de lado, entende? Então isso vai gerar um comportamento, tipo, já que ela não liga para mim, eu vou me atrasar, vou me atrasar e não vou informar ela, vou faltar das reuniões, porque eu não sou notado aqui na empresa, né? Percebe que isso é um julgamento? Não quer dizer que o fato dela não conversar com ele, dela não cumprimentar ele, não quer dizer que ela não goste dele, que ela não liga para ele, que ela não valoriza ele. Talvez ele está sentindo ali naquele momento desvalorizado, não é? Mas ele julgou isso e por esse motivo, esse julgamento dele gera o comportamento, que é o comportamento de faltar das reuniões, de se atrasar e não avisar. E aí, esse comportamento dele vai gerar um pensamento na executiva. Qual que é o pensamento que vai gerar nela? Ele não é sério, ele é preguiçoso, ele não faz seu trabalho, ele não é comprometido, entende? Que vai estimular um sentimento, que vai estimular o comportamento dela. Qual que é o comportamento dela? Não liga para ele, não fala bom dia, entendeu? E vira um ciclo vicioso, né? Um outro exemplo disso, a mãe liga todo dia pro filho, o filho está morando fora. E todos os dias a mãe liga, oferece ajuda, fala, olha, eu tô aqui, se precisar pode contar comigo. O filho, ele vai ficar com raiva e agressivo e vai pensar, ela está invadindo meu espaço, ela não me deixa eu crescer, ela não deixa eu evoluir, minha mãe me abafa, né? Irritado com a situação. Isso vai gerar nele um comportamento qualquer, não responde as mensagens da mãe, não agradece os presentes. A mãe, como o filho não responde as mensagens, não agradece os presentes, isso vai gerar um pensamento na mãe. Qual que é o pensamento? Ela fica frustrada, né? E com medo. Ele está me rejeitando, eu vou perder meu filho. Esse pensamento da mãe vai gerar um comportamento nela. Qual que é? Liga ainda mais, oferece presente mais ainda, oferece ajuda mais ainda e está instalado o ciclo vicioso nessa comunicação. Tudo por conta de julgamentos, né? O filho julgou que a mãe não deixa ele crescer e a mãe julgou que o filho que está perdendo o filho. Julgamento. Como poderia ser diferente? Se houvesse uma comunicação sem nenhum tipo de julgamentos, baseada em fatos, observação sem avaliação, né? Por exemplo, a mãe poderia falar assim para o filho: filho, eu estou te ligando e estou te oferecendo presentes e você não me responde. Está acontecendo alguma coisa? Qual era o fato? Que ela liga e ele não responde, isso é fato. Não tem nenhum julgamento aí, não é? Aí o filho poderia falar: olha, mãe, é porque eu me sinto abafado por você, né? Eu sinto que você está invadindo meu espaço. E a mãe poderia retornar sem julgamento: nossa, filho, perdão, né? Eu só queria te ajudar. Eu estou sentindo que eu estou perdendo você. Não, mãe, você não está me perdendo, né? A Nathalie está colocando: não lidar somente com... Deixa eu voltar aqui nos comentários, né? Com suposições, né? Mas nós não podemos estar conectados a essas suposições, né? A questão são os fatos, né? Quais são os fatos, né? Lidar somente com o dito e não com suposições. Mas nós somos craques em fazer suposições, não é? Nós somos assim os top 10 em julgamentos, né? É muito natural isso em nós. Então, se eu elimino os julgamentos, se eu elimino as suposições e começo a ter uma comunicação baseada em fatos, no ocorrido, no acontecismo, é o tal do achismo, exatamente, né? Sem achar, mas com o que aconteceu, aí eu vou conseguir entender que aquele fato gera em mim um sentimento, que gera em mim uma ação. Qual que é a mecânica da ação? O pensamento
gera um sentimento e aquele sentimento estimula uma ação. É assim que acontece. Pensamento gera um sentimento, sentimento estimula a ação. Tudo bem, mas o que gera o pensamento? É o input, é o que eu deixo entrar na minha mente. Entende? Se entra coisa boa na minha mente, eu me perco. Né? Ou seja, desculpa, se entra coisa boa na minha mente, eu não me perco, né? Eu tenho uma possibilidade maior de ter comportamentos bons. Agora, se entra coisa ruim na minha mente, eu vou me perder, né? E aí essas possibilidades elas reduzem, e aí eu vou ter comportamentos ruins por conta daqueles conteúdos ruins que foram entrando então na minha mente. Tá fazendo sentido para vocês até aqui, gente? Tá dando para entender? Dá um joinha aí. Ok. Então vamos continuar. Bom, então, qual é a mecânica, digamos assim, da comunicação não violenta? Tá? Primeiro, toda a minha comunicação precisa ser baseada em fatos. Observação sem avaliação. O que é isso? A observação sem avaliação é quando eu vou analisar o que foi dito, ou analisar não, eu vou entender o que foi dito e o que foi feito e não vou fazer nenhuma observação em relação àquilo. Na minha comunicação eu tenho que levar o fato, né? Eu oriento muitos líderes nas empresas a darem feedbacks para os colaboradores. E geralmente os feedbacks são muito carregados de julgamento. Por exemplo, o líder fala para o colaborador: você é muito lento. Isso é um fato ou isso é um julgamento? Escreve aí nos comentários o que vocês acham. Quando eu falo para a pessoa: você é muito lento, fato ou julgamento? Daniel falou que é julgamento, a Liane julgamento, a Vivi julgamento, a Alex lá, bacana. A maioria está colocando julgamento. Exatamente, é um julgamento, né? Como eu poderia dizer isso de forma que eu não... Porque quando eu falo para a pessoa, você é lento, quem está ouvindo pode se sentir muito ofendido, concorda? Né? Você é lento. Então, se alguém está falando isso para mim, poxa vida, né? Estou dando o meu máximo, estou dando o meu melhor, a pessoa está falando que eu sou lento. Como poderia ser um fato? É uma percepção, é um julgamento, exatamente, né? Como isso poderia ser um fato? Olha, fulano, essa tarefa que você gasta 2 horas para realizar, outra pessoa com o mesmo nível de conhecimento que você tem, a mesma experiência que você tem aqui na empresa, faz ela em 1 hora. Portanto, metade do tempo. Isso é fato ou julgamento? Coloca aí. Quando eu falo que a mesma tarefa que você gasta 2 horas, outra pessoa faz em 1 hora. Exatamente, é um fato. E aí, contra fatos não há argumentos. Eu não estou dando a Mari colocou aqui que é uma comparação. Ok, mas é uma comparação baseada em um fato, né? Eu faço em 2, o colaborador faz em 2 horas e outro colaborador faz em 1 hora. Posso até estar comparando, mas eu estou levando fatos, verdade, né? Então, na verdade, o certo é respeitar o tempo de estudo de cada um. Ok, concordo. Mas se aquilo está interferindo na produtividade da empresa, né, e eu preciso que a pessoa faça naquele tempo, isso precisa ser considerado, não é? Então eu estou dando feedback para a pessoa o seguinte: olha, isso que você faz em 2 horas, eu preciso que seja feito em 1 hora, porque é possível ser feito em 1 hora, né? Eu estou mostrando com fatos que aquilo é possível fazer em 1 hora, né? Então, eu não dou margem para a pessoa se ofender, porque eu estou mostrando como fato, né? Eu estou mostrando como fato. Eu estou colaborando para o crescimento da outra pessoa, entende? É igual eu falei para o meu filho, quando eu cheguei em casa eu poderia ter falado o seguinte: olha, você é muito bagunçado, você é muito desorganizado. Isso é julgamento. É desorganização no meu modelo mental, no meu mapa mental, entende? Agora, quando eu disse a camiseta está fora do lugar, o tênis está fora do lugar, porque já existe uma convenção. Aqui em casa está estabelecido que a camiseta suja vai para o cesto de roupa suja, limpa vai para o armário, que o tênis vai para a sapateira, que os copos vão para a pia. Já existe uma convenção do local que é assim, entende? Então, se eu levo o fato, eu não dou oportunidade para a pessoa se sentir ofendida. Entende isso?
Então, é assim que precisa ser falado. Voltando ao exemplo que eu dei lá da diretora da escola conversando então com o pai do aluno, né? Ele poderia ter falado: você é muito ingrato. Ela, né, talvez dentro da mente dela foi isso que ela sentiu naquele momento, né? Você é muito ingrato, né? Eu já estou te dando um desconto, eu não estou nem conseguindo pagar as minhas despesas e você está dizendo que eu não quero te ajudar, não é? Isso ia gerar uma confusão maior ainda ali no diálogo. Olha, ela mostrou fatos, né? Olha, eu vou te mostrar os custos aqui da minha empresa, né? Isso aqui é o que eu pago de aluguel, não consegui isenção, eu tenho essas despesas, eu tenho essa folha de pagamento, enfim, né? Mostrando o fato, a pessoa não se sente ofendida. E contra fatos não há argumentos, ok? Então, primeira parte da comunicação não violenta, mostrar o fato. Uma comunicação baseada em fato, é observação sem avaliação, sem julgamento. É só o que eu observei, tá? Se eu falar assim para vocês, ó, a minha lapiseira é bonita. Isso é um julgamento ou isso é um fato? Escreve aí o que vocês acham. A minha lapiseira é bonita. Escreve aí nos comentários. Julgamento, 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 julgamento. Ok, bacana. E se eu disser para vocês o seguinte: acho que um julgamento, exatamente, é julgamento. Muito bom. E se eu disser para vocês o seguinte: a minha lapiseira é azul. Não sei se está dando para vocês verem aí. Se eu disser que ela é azul, é um julgamento ou é um fato? É um fato, tá vendo? Então assim, pode ser que eu ache uma lapiseira azul, eu acho ela bonita. Talvez se ela fosse uma outra cor, talvez eu não acharia ela bonita, né? Mas dentro do meu mapa mental, dentro do meu modelo mental. Então, a comunicação baseada em fato, observação, sem avaliação, é isso, né? É uma observação, ela é azul, né? Então, o primeiro passo da comunicação não violenta é esse. Fechado, gente? Depois, segundo passo, demonstrar o que eu sinto em relação àquela situação. Poxa, Pablo, mas se eu demonstrar o que eu sinto, eu vou demonstrar vulnerabilidade. E quem disse que demonstrar vulnerabilidade é ruim? Quando eu mostro a minha vulnerabilidade, eu abro as portas para me conectar com a outra pessoa. Quando eu mostro que eu não sou o perfeito, eu não sou o forte, o maior, eu abro o canal de conexão com o outro. Tá? Muitas vezes o que acontece é que nós não queremos demonstrar o nosso sentimento porque nós temos medo de nos tornar vulneráveis. Quem tem medo da vulnerabilidade é porque alguma experiência de vida pode ter feito com que isso aconteça e a pessoa precisa manter uma casca ali, um estereótipo do forte. Geralmente essa pessoa ela usa da agressividade para conseguir se impor perante as outras pessoas, tá? Agora, quando eu me permito mostrar minha vulnerabilidade, é porque eu sou seguro, eu estou convicto daquilo que eu estou fazendo e eu não preciso me utilizar de outros artifícios, de outros argumentos para conseguir aquilo que eu quero, entende? Então, demonstrar o sentimento, comunicar o sentimento, sim, demonstra a minha vulnerabilidade, mas não a minha fraqueza. E quer dizer que eu sou seguro. E por ser seguro, eu tenho coragem de te dizer o que eu estou sentindo. Tá? E isso é o que abre o canal de conexão. Se eu não demonstro o sentimento, eu não abro o canal de conexão. Tá? Ok, o que é o sentimento? Sentimento não é percepção. Sentimento é a reação que aquilo acontece no meu corpo e que me avisa que isso está conectado a alguma emoção, né? Por exemplo, quando eu cheguei em casa e as coisas estavam lá fora do lugar, né, que eu poderia julgar como desorganização, mas talvez aquilo para o meu filho não é desorganização, tá? Mas são coisas fora do lugar, fato. Eu fiquei nervoso, mas eu fiquei muito nervoso. E porque eu fico nervoso, eu começo a colocar pressão. Vamos lá, vamos guardar, né? Esse é o comportamento comum, né?
Eu fiquei nervoso porque ele deixou as coisas fora do lugar? Não. Eu fiquei nervoso porque eu tenho uma necessidade que as coisas estejam no lugar. Entende? Então, esse sentimento de ira que me veio, né, ele está conectado à minha necessidade, mas não é percepção. Às vezes a gente fala assim, eu sinto que você pode ser mais organizado. Isso é percepção. Entende? Agora, eu fico nervoso. Eu sinto uma ira muito grande. Isso é sentimento. Tá? Então, logo após demonstrar o fato, você vai falar o seu sentimento, mas assumindo a responsabilidade pelo seu sentimento. Como é que eu consigo assumir a responsabilidade pelo que eu estou sentindo? Quando eu consigo conectar esse sentimento a uma necessidade não atendida. Tá? Então deixa eu explicar isso melhor para vocês. Eu falei, Miguel, as coisas estão fora do lugar, tal. Eu fico nervoso porque eu tenho necessidade que as coisas estejam no seu devido lugar para eu descansar. Então, o meu nervosismo, ele é fruto de uma necessidade de descanso e de organização que não foi atendido. Tá ficando claro até aqui? Né? Não é ele que me deixou nervoso. O que me deixou nervoso é a minha necessidade não atendida. O que ele fez despertou em mim, né, tudo isso que aconteceu. Mas eu não posso colocar na mão dele o que eu estou sentindo. Entende? É muita fraqueza. Quando eu coloco na mão do meu filho, do meu aluno, do meu interlocutor, a responsabilidade sobre o que eu estou sentindo, eu estou decretando: você pode controlar a minha vida. Eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida. E nós somos donos de fazer isso. Pablo, uma coisa que eu observo muito é misturar o pessoal com o profissional. Né? Exatamente, né? A gente mistura muito pessoal com profissional, a gente mistura muita coisa, inclusive. Né? Inclusive, nós misturamos essa questão da responsabilidade sobre nós mesmos. Né? Nós não assumimos a autorresponsabilidade. Nós colocamos a responsabilidade, o controle da nossa vida na mão da outra pessoa. É muito comum nós fazermos isso, né? Colocar o controle da nossa vida na mão da outra pessoa. E é aí que nós perdemos. É nesse momento que nós perdemos digamos, perdemos o jogo, né? Se isso for um jogo, né? Não é para ser um jogo, né? Mas a gente perde nesse momento, quando eu coloco na mão do outro. E quando é que eu faço que eu externalizo isso? Quando eu falo assim, sabe quando a professora entra na classe e fala assim, vocês me deixam doida! Não são vocês, não! É a minha necessidade de silêncio que não está sendo atendida que me deixa doido. Entende? É a minha necessidade de organização, de cada um sentado no seu lugar, em silêncio para me ouvir. É a minha necessidade não atendida que me deixa doido, que me deixa nervoso. Olha uma situação que aconteceu recentemente. Uma professora estava dando aula online e a aluna deixou o microfone aberto. A mãe da aluna começou a conversar com ela. A sua professora é muito ruim. É assim que ela te dá aula. E blá. Né? Você já deve ter, situações como essa já deve ter chegado ao conhecimento de vocês, ou muitos de vocês já devem ter experimentado, passado por isso nesses últimos dias, né? A professora ficou desconcertada e perdeu. Ela não falou nada, né? Ela conseguiu manter o controle. Porque a vontade dela, estava falando comigo, minha vontade era falar assim para a mãe, cuida da sua vida, deixa eu cuidar da minha, né? Eu estou fazendo que é a minha profissão. A vontade era essa. Ela não fez isso, mas ela simplesmente não conseguiu continuar dando aula. Entende? Né? E aí, ela falou para a mãe, olha, mãe, fala comigo depois no particular que a gente resolve essa situação. Né? Enfim, ficou uma situação constrangedora e tudo mais, ok, né? Mas o sentimento dela tirou o norte. Mas por quê? Aí eu falei assim, mas por que você não conseguiu dar aula? Porque ela me deixou muito nervosa. Não foi ela que deixou, a mãe que deixou ela nervosa. Foi uma necessidade que essa professora tem de ser respeitada. Foi uma necessidade de aceitação, né? Talvez uma necessidade
de que os seus métodos fossem aceitos, enfim, né? Várias necessidades podem estar envolvidas aí. E aí essa necessidade não atendida gerou o sentimento de ira, entende? E aí o sentimento gera uma ação, né? A ação dela naquele momento foi ficar desconcertada e não conseguir continuar dando aula. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É muito comum eu chegar num lugar para dar uma palestra, para fazer um treinamento, e aí eu tô lá dando os meus Tremelique, né? Geralmente quando eu começo a falar, raramente eu vou ter os meus tiques nervosos, né? Raramente eu vou ter o tique. Mas antes, por quê? Porque quando eu estou falando, não acontece, é difícil acontecer, né? Talvez eu estou falando para vocês, uma vez ou outra escapole um tiquezinho assim, mas é muito controlado. Mas antes de falar, eu estou lá dando meus Tremelique, né? No cantinho lá dando meus Tremelique. E aí, eu vejo as pessoas cochichando entre elas, na hora, qual que é o meu julgamento? Tá falando de mim. É um pensamento que eu tive, né? É certeza que eles estão falando de mim? Pode ser que sim, pode ser que não, né? E aí aquilo gera um sentimento. Qual é o sentimento que gera? Gera um sentimento de tristeza, gera um sentimento de ansiedade que aumenta ainda mais, entende? Ok, eu poderia muito bem colocar o controle na mão daquelas pessoas que estão cochichando e perder o chão, dar um branco, não conseguir falar, entende? Inclusive, quando eu vejo isso, algumas reações acontecem em mim. Minhas pernas ficam bambas, minha boca seca. Olha, eu estou falando para vocês, eu estou sentindo. De lembrar da situação, minha perna... Aqui, vou até tomar água. É incrível. Mas eu assumo o controle e gero um diálogo